Olá, vamos falar mais um pouco, vamos conversar um pouco sobre o nosso Senhor Jesus, sua autoridade, seu poder de perdoar pecados, de mudar a realidade da vida humana. João, Evangelho segundo São João, capítulo 5, conta quando Jesus estava entrando em Jerusalém e lá tinha um tanque de águas, era chamado em hebraico Betesda. E ali era uma multidão de enfermos, cegos, paralíticos, gente coxa, que tinha lá quando a água se movia, eles acreditavam que era um anjo que descia de tempos em tempos, agitava aquela água. E a primeira pessoa que entrava naquele tanque era sarada de qualquer doença que tivesse. E tinha ali um paralítico, um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, quando viu aquele homem deitado, sabia que ele estava ali há muito tempo, perguntou: Você quer ser curado? E o homem falou: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. E aí Jesus vira para ele: Levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era um sábado. Para os judeus da época, sábado não podia fazer trabalho nenhum. E a partir dali, os líderes judeus começaram a perseguir. Jesus já estava ali de olho em Jesus. Começaram a perseguir Jesus porque ele curou o paralítico no sábado e porque o homem curado estava ali, levantou e pegou o leito dele e começou a andar. Então, tipo assim, você não pode carregar seu leito no sábado. E aí começou ali aquela perseguição e o paralítico falou assim: Mas aquele que me curou falou para eu levantar, tomar o meu leito e andar. E ali foi já Jesus ensinando sobre a sua autoridade sobre todas as coisas, sobre doença, sobre a vida. E quando mais tarde ele encontrou de novo com aquele ex-paralítico, ele falou: Olha, que você já está curado. Não peques mais para que não te suceda as coisa pior. E aí o homem voltou lá, enfim, tem a história lá no capítulo 5 do Evangelho segundo São João. E Jesus, e aí os judeus foram lá, perseguiam Jesus, e porque ele fazia essas coisas no dia de sábado. E Jesus disse: Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E Jesus falou: Em verdade, eu vos digo que eu, o filho, não posso fazer nada de mim mesmo, senão aquilo que eu ver o meu pai fazer. Porque tudo que meu pai faz, eu também faço semelhantemente. E mais adiante ele fala: em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Jesus demonstra ali, naquele ensino, que nós precisamos crer nele, que nós precisamos obedecê-lo, que nós precisamos entender o que ele diz, o que ele fala e acreditar. E é ele a autoridade suprema com esta palavra para mudar a nossa vida. Nós temos que crer no que ele fala e fazer, levantar, tomar nosso leito, fazer o que ele fala. Foi assim com aquele paralítico. E a pergunta de Jesus para aquele paralítico: você quer? Você quer a cura? Você quer a mudança? E uma coisa que muito tem ficado na minha cabeça sobre isso, que me lembra também os cegos em Jericó. Quando Jesus lá, já indo para Jerusalém, sabendo que ele seria entregue aos líderes judeus para ser crucificado, para morrer pelos nossos pecados, e ele sabia que ele ia ressuscitar. Ele encontrou o cego pelo caminho, encontrou não. Os cegos ouviram
aqueles barulhos de muita gente e perguntaram o que está acontecendo, e aí ficaram sabendo, Jesus do Nazareno, aquele profeta que está aí, né, fazendo rebuliço na nossa nação, está passando por aqui. E aqueles cegos começaram a gritar. Está lá em Mateus, no finalzinho do capítulo 20, do Evangelho segundo Mateus, e eles começaram a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós, Jesus, filho de Davi. E todo mundo, cala a boca, para, tá incomodando, cala a boca. E aí eles gritavam mais alto ainda. E Jesus finalmente fala, peraí, chama eles aqui, manda eles virem aqui. E Marcos também, no capítulo 10, ele conta essa história. E aí Jesus chama os cegos e pergunta, que quereis que eu vos faça? O que vocês querem que eu faça para vocês? E hoje Jesus também faz a mesma pergunta para a gente. E os cegos respondem, que nossos olhos se abram, que vos nos abram os olhos. A gente quer ver. A palavra de Deus tem um versículo no Salmo 119, Senhor, abra os nossos olhos para que nós contemplemos as maravilhas da tua lei, as maravilhas da tua palavra. E nós precisamos ler mais a palavra de Deus. Deus deixou um livro escrito para que nós leiamos e aprendamos a palavra. A Bíblia é a palavra viva, porque Jesus é a palavra de Deus, é a verdade. E Ele está nos perguntando a mim, perguntando a você, o que você quer que Jesus te faça? E olha, Jesus, Ele quer fazer na nossa vida, na nossa personalidade, no nosso caráter, para ficarmos mais parecidos com Ele. O Espírito Santo dele está à disposição daquele que quer. Ele não dá de forma limitada, ele dá de forma ilimitada. Mas o que nós queremos? Você quer ser sempre paralítico? Paralítico de ações, paralítico de jeito de pensar, sempre do mesmo jeito. Paralítico no jeito de truncado de falar. Ou você quer mudar? A gente não consegue mudar. É Deus quem muda pelo Espírito Santo dele. Lá em na carta aos Tessalônicos, o apóstolo Paulo escreveu lá no finalzinho, já na saudação final, o mesmo Deus da paz santifique vocês em tudo. Porque é Deus mesmo que nos santifica, a gente não consegue se santificar por nós mesmos. O Santo Espírito de Deus é que vai fazer essa santificação com o próprio fruto do Espírito Santo, que é Ele que vai produzir em nós. Basta a gente querer. Deus, eu quero, por favor, trabalhe isso em mim. Aqueles frutos de amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, é o próprio Espírito Santo que trabalha em nós. Mas nós queremos, nós vamos gritar até ao ponto de incomodar as pessoas, de que nós queremos Jesus. Jesus, eu te quero. Deus, eu te quero. Venha sobre mim. Espírito Santo, repouse sobre mim. Deus Pai, olhe para mim em misericórdia. Por causa de Jesus, o teu Filho, o mediador, o caminho até o Deus Pai. A gente tem a palavra viva ao nosso dispor, para nos guiar, para nos orientar, o próprio Filho de Deus, que tem toda a autoridade, a quem foi dada toda a autoridade de curar, de mudar, de transformar, de nos guiar a toda a verdade pelo seu próprio Espírito. O Deus homem, a humanidade presente, junto ao Deus Criador e Pai, intercedendo por nós. Que Deus nos abençoe e nos disponha o coração para querer estes milagres de mudanças em nossa vida para estarmos cada vez mais semelhantes a Cristo.